direção uma alma e que eu estou neste corpo e eu estando dentro deste corpo, eu preciso servir a Deus. E isso não é religião, isso é ciência. A partir do momento que eu começo a praticar Bhakti Yoga, assim, a yoga da devoção, a palavra yoga significa união. Então, a partir do momento que eu estou me unindo a Deus para servir a Deus com mais consciência, com mais capricho no que eu faço, mas aí eu me enredo, eu me condiciono a achar que eu sou apenas as minhas coisas materiais e eu me esqueço de ofertar o meu trabalho a quem me criou, porque eu sou filha de Deus. Jesus já diz, vós sois a imagem e semelhança de Deus na Bíblia. Então eu sou a imagem de Deus. Então, se eu tenho que servir a quem me criou, eu tenho que me servir ao meu Pai Celestial, ao meu Pai Criador. Então eu tenho que ter essa consciência. E eu não tenho essa consciência. Então, quando eu não tenho a consciência que eu devo servir a Deus, colocando Deus nas minhas atividades materiais, ofertando esse serviço de gravar esse vídeo, essa leitura a Deus, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, né, as suas porções plenárias. Então, nesse procedimento, eu vou entregando tudo para Deus e eu vou ficando liberto do cativeiro das reações materiais. Sem me preocupar com o que vem acontecer, sem me preocupar com aquilo que vem dar resultado ou não, isso não me pertence, pertence a Deus. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui, de leitura do Bhagavad Gita e leitura dos livros sagrados, livros maravilhosos como Yoga como Estilo de Vida, Bondade como Estilo de Vida, agora eu estou vivendo com os nossos mestres e aprendendo com os nossos mestres. Então, nesse processo, eu vou tendo consciência que eu devo servir. Então, eu pego o meu tempo e vou servir a Deus. Ah, mas eu não posso porque eu trabalho 8 horas por dia, porque eu já chego em casa cansado. Mesmo assim, você pode servir a Deus, você pode arrumar um tempo para servir a Deus e dedicar suas atividades diárias a Ele. Então, mesmo no seu trabalho, ali enredado, convivendo com o seu chefe, convivendo com seus amigos de trabalho, você pode ofertar o seu trabalho a Deus. Você pode estar com essa parceria com Deus e assim você vai se devocionando cada dia mais e melhor e se tornando em um devoto consciente de Deus. Então hoje iremos falar sobre os devotos, os tipos de devotos. Devotos somos nós, conscientes ou não conscientes de Deus, mas nós somos devotos, porque o papel da alma é servir a Deus. E nós não somos o corpo, então esqueça essa servidão, esse enredamento, esse cativeiro terreno, e passe a servir a Deus, e passe a ser um devoto. Então ele fala aqui, existem 3 níveis de devotos, sendo que o que define o nível de cada um depende da sua atividade, que você dedica no dia a dia. Vamos ao primeiro tipo. Devoto de terceira classe se ocupa em algum tipo de serviço devocional, mas como lhe falta devida compreensão, ou seja, conhecimento, às vezes se confunde e se desestabiliza, pois recebe constantemente a influência dos modos inferiores da natureza. Ou seja, por qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu esqueço de Deus. Isso é o devoto de terceira classe. E por eu não ter conhecimento, eu não entendo o que está acontecendo comigo no mundo material. O devoto de segunda classe já tem mais convicção.
Percebe que ele é muito filosófico e que possui argumentos para derrotar os oponentes ao serviço a Deus, inclusive a sua própria mente, diferentemente do devoto terceira classe, que por vezes cai vítima de suas invenções mentais. Então, o segundo tipo de devoto é aquele que tem convicção acerca de Deus, convicção que ele não é um corpo, e que ele tem o conhecimento para conversar com as pessoas acerca do conhecimento acerca de Deus. E ele vai travar uma batalha contra a sua própria mente, que fala exatamente o contrário. Que eu sou o corpo, eu sou minhas coisas materiais, eu sou meus aborrecimentos, eu sou meus traumas, meus medos. E aí eu vou cair vítima das minhas invenções mentais e acreditar em tudo que minha mente diz. É especialmente pelo seu maior discernimento e bom senso que o devoto de segunda classe é mais fixo. Apesar dele, esse discernimento, ele vai lutar contra as armadilhas do ego, as armadilhas da mente, as armadilhas das suas ações, que muitas das vezes você comete ações contra a luz, contra a vontade de Deus. E você se coloca em atividades tenebrosas, atividades negativas, onde você vai ficar estacionado na sua ignorância. Mas quando você é convicto e tem convicção através do estudo, você tem mais condição de escapar dessas armadilhas. E o que dizer do devoto de primeira classe? O devoto de primeira classe, esta é a classificação mais difícil. Sua convicção é plena e sua conexão espiritual também. Não lhe restam mais dúvidas sobre a ciência da devoção Bhakti. Como seu conhecimento das escrituras é muito amplo, ele se torna perito em acender a chama da devoção no coração dos outros. Isso são os mestres, os gurus. Eles são qualificados pelo seu conhecimento, eles abnegam da sua vida material. Por exemplo, meu mestre espiritual, ele é um mestre renunciado, ele renunciou às coisas materiais e ele vive dando aulas pelo Brasil e até fora do Brasil. Ele vive viajando e todas as pessoas se unem para dar essa oportunidade para o meu mestre espiritual, para que ele possa desenvolver essa filosofia de Bhakti e levar essa filosofia de Bhakti aos 4 cantos do mundo, digamos assim. Então, esses mestres, eles estão nesta vida há 30, 40 anos estudando, eles já estão convictos, eles sabem das armadilhas que a yoga da ilusão traz para nós, para nos testar. Afinal, aqui é um mundo de provas e expiações, e a mestra professora é a yoga da ilusão, que vem para nos testar e nos mostrar que nós estamos indo na direção contrária ao que Deus quer, e por isso que nossa vida se torna um verdadeiro redemoinho de problemas, de provas e aprendizados, de coisas que acontecem na nossa vida e a gente fica desnorteado por falta de conhecimento, por falta de convicção, por falta de devoção a Deus. Porque nós caímos neste mundo material, porque nós nos esquecemos de Deus, porque nós nos apegamos à matéria. E se continuarmos apegados à matéria, nós vamos ficar caindo aqui sempre neste planeta Terra. Na casa de Deus há muitas moradas. Se você quer a sua liberdade da sua condição de escravo da matéria, você deve estudar, você deve buscar conhecimento, você deve se associar com pessoas que têm o que passar para você de bom. Você deve ter um mestre espiritual, um professor espiritual, para que você conheça a ciência de Bhakti, a ciência da devoção e união a Deus, Bhakti e Yoga. Essa atividade de se fazer na compreensão de que a entidade vive é um servo eternamente subordinado ao Senhor Supremo. Ponto. Nós somos entidades chamadas de alminhas, onde essas alminhas, elas são servas eternas de Deus. Não existe mais outra explicação. Eu sou uma alma e eu devo servir a Deus. Ponto. Mas eu não quero. Eu quero servir a matéria, eu quero me enredar na matéria. Eu quero ficar condicionado à condição do meu trabalho material, à condição dos meus apegos materiais, à condição dos meus apegos às pessoas, aos meus pets, ao meu dinheiro. É opção. Mas aí a gente vai ver o resultado da nossa vida quando a gente se apega. A gente deve se apegar a Deus.
e desapegar das outras coisas. Porque Deus, ele é a fonte inesgotável de misericórdia e de amor, que flui intensamente para nós, que nós somos as entidades vivas, que somos servas eternas. Nós vamos sair desse corpo, nós vamos viver em outros corpos, até a gente reconhecer que nós somos servas eternas de Deus. E aí não existe outra maneira para a autorrealização. Você jamais, como alma, vai se autorrealizar materialmente. Vou repetir, você como alma, você jamais vai se autorrealizar materialmente. Você vai se autorrealizar em Deus. Se alguém se envaidece com a ideia de que é Deus, ou de que se tornou uno com Deus, ou de que está sendo um Deus, não compreendeu a perfeição da vida. Isso é uma frase do nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada. Então, Srila Prabhupada está dizendo que quando a gente age impessoalmente, quando a gente pensa que Deus ele não existe, ele existe apenas nas suas formas criativas e criadoras, impessoais, nós estamos limitando a realização de Deus como Deus Supremo. E essa realização de que acha que Deus é impessoal, que só existe apenas nas coisas que Ele criou, está longe dessa perfeição. Então, entender Deus é entender que Deus é a energia espiritual divina e que somente através do estágio da realização espiritual em Deus, em ter Deus como uma pessoa, como um amigo, como aquele que está perto de você, que vai te ajudar a você sair desse enredamento material, você vai evoluindo como alma neste corpo. Aqui, Srila Prabhupada diz que existem 3 níveis de realizações em Deus: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Eu vou explicar. 3 níveis de realizações de Deus. Deus se realiza como Brahman, como Criador de tudo e de todos. Deus se realiza na parte localizada no nosso coração, como a grande alma na pequena alma. Instalado lá, como o observador, a testemunha, o controlador, o permissor e o desfrutador de tudo e de todos, sem exceção. E Deus é Bhagavan, a pessoa suprema. Na filosofia védica, chamada de Bhagavan, ou Senhor Supremo. Aquele que é onisciente, tem ciência de tudo. Aquele que é onipresente, está presente em tudo, tanto nas criações como também nos nossos corações, controlando as entidades vivas que somos nós, alminhas. E ele é onipotente, tem potência, onipresente e onisciente. Então, a gente não precisa se preocupar que Deus sabe de tudo. E se Deus sabe de tudo, Ele vai estar sempre aqui junto da gente, no nosso coração, nos alimentando com sua intuição. Falando pra gente, agora a gente não escuta. Por que a gente não escuta? Porque a gente só escuta a matéria, porque a gente só tem olho para a matéria. Aí fica ruim. Então, a gente buscando essa filosofia de entendimento acerca de Deus, chamada Jnana Yoga, a yoga do conhecimento acerca de Deus, nós vamos chegar à compreensão de que tudo é Deus e que tudo é energia espiritual de Deus. Essa é a verdadeira compreensão. Tudo é Deus e tudo é energia espiritual de Deus. Nada se cria, nada se perde, tudo simplesmente se transforma. O que significa dizer que eles, ao afirmar isto, que tudo é eternamente energia de Deus, sem começo, sem fim, e tudo é, simplesmente é. Quem é Deus? Deus é a causa suprema de todas as causas, e Deus simplesmente é a razão de tudo que existe. Mas aí a gente acha, o falso ego da gente quer ser Deus, né? O meu mestre espiritual, ele sempre diz isso, que a gente quer ser Deus o tempo todo, quer controlar, quer ter controle sobre as pessoas, sobre os outros, quer mudar os outros e não se olha para si próprio. Jesus diz: o pior cego é aquele que tem olhos e não se vê, né? Aquele que enxerga um algueiro no outro, vê a trave no seu, que impede da visão espiritual. Então, nesse momento, a gente fica estacionado com esse tipo de pensamentos limitados. E aí essa percepção limitada traz o grande perigo. Qual é o grande perigo? De, ao se entender como alma, Brahman,
e se achar absolutamente perfeito, mesmo sem ter estabelecido uma relação pessoal com Deus. Então, a gente acha que é perfeito e que a gente é Deus e que a gente não precisa ter uma relação com Deus e que Deus é apenas uma criação má, cachoeira, as frutas, as verduras. Ai, que lindo, que pôr do sol lindo. Ai, que lua belíssima. Ai, Deus é maravilhoso. Deus é muito mais do que isso. Deus é... Se você acha que Deus é apenas um pôr do sol, uma lua cheia, você está limitando a capacidade da pessoa suprema de criação. Porque Deus criou tudo e criou todos. Então, nesse processo, Deus tem os seus departamentos, é tudo muito bem organizado, transcendentalmente falando, não é nada material. E nesse processo de você se achar que você é Deus, você se perde nessa ignorância. E assim, você não entende esses três aspectos ou três atributos da alma, que é o aspecto sati, eternidade. Eu sou eterna porque eu sou uma alma criada por Deus e Deus é eterno também. Então, vale lembrar que além de eternidade, a palavra sati também significa realidade. É a minha realidade, eu sou uma alma eterna. Em outras palavras, justamente por ser eterna, a alma é também real. Esta é a ideia. Tudo que é eterno é real, ao passo daquilo que é temporário, em última análise, é irreal. Então, a matéria é irreal. O meu corpo é irreal, vai se acabar. Então, tudo aquilo que se acaba é irreal. É uma ilusão, é uma yoga maya, é você se unir com a ilusão. Já a palavra sati é traduzida como realidade e ora como eternidade. A alma, ela é sit, consciência plena. Por fim, ela é ananda, plena de bem-aventurança. Então, a alma é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. E Deus, ele é eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança ilimitada. Porque ele é o Criador, Brahman, porque ele está localizado em todos os seres vivos. Tudo que ele criou numa árvore, a energia de Deus está. Tudo que se move é sagrado. Se moveu, tem energia de Deus. E ficou imóvel, mas está lá, dando frutos, folhas e flores. Também é a energia de Deus. Mas não é só isso. A gente tem que expandir a nossa mente, a gente tem que abrir a nossa mente em direção ao entendimento acerca de Deus. E por a gente não entender acerca de Deus, a gente fica condicionado a viver na ignorância. Mas a partir do momento que a gente realiza que a gente é uma alma satitananda, eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança menor, a gente pode dizer que tudo, é correto dizer que tudo é o que é real, é Brahman espiritual. Fora isso, tudo é Maya. Então, tudo aquilo que é real é Deus. E tudo aquilo que é irreal e temporário é Maya, é ilusão. Então, você não pode viver nessa dualidade entre Maya, ilusão e Deus. Você tem que escolher para onde você vai olhar e para onde você vai buscar esse entendimento, já que você é sati, eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança. Mas se você não usa o seu conhecimento, você vai viver em Maya, ilusão. Mas a partir do momento que você usa o seu conhecimento e você se direciona a Deus com uma pessoa e conversa com ele como seu melhor amigo, aí sim tudo vai ser eterno. Porque Deus vai estar sempre te guiando, te mostrando, vai te dizer que Ele é o Criador, Ele está no seu coração e Ele é uma pessoa suprema. E tudo que é real e eterno é Deus, é Brahman espiritual. Fora isso, tudo é Maya. Então, o que não for Deus é Maya, é ilusão. Com gratidão, eu encerro mais um dia, o mais elevado e puro amor a Deus, através da compreensão, através dos mestres espirituais e suas divinas explicações. Gratidão.